Olá, cursista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma semana de estudos. Na nossa última aula, aprendemos sobre o diagrama entidade-relacionamento e os conceitos relacionados aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Na aula de hoje, vamos estudar a sintaxe da linguagem SQL e entender como aquelas entidades que identificamos e modelamos no diagrama se tornarão tabelas para efetivamente armazenar dados no nosso banco de dados e permitindo que esses dados sejam retornados aos usuários. De onde surgiu a linguagem SQL? Bom, antes de surgir a nova forma de armazenamento de dados através dos SGBDs, eles eram guardados dentro de arquivos e toda manipulação era feita através das linguagens de programação do sistema. Com as mudanças na forma de gravação de dados, era necessária uma linguagem para a manipulação deles. Vamos ver. Os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais comerciais precisavam de uma linguagem amigável. Daí surgiu a SQL, acrônimo para Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Na verdade, a SQL é mais que apenas uma linguagem de consulta dos dados do banco de dados, pois também ela permite a atualização desses dados. Então, a SQL não é apenas uma linguagem de consulta, é também uma linguagem de definição de dados. A SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa para bancos de dados relacional de alto nível, que teve muitas de suas características inspiradas na álgebra relacional. Então, a SQL não é apenas uma linguagem de consulta, ela também é uma linguagem de definição de dados. A SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa para bancos de dados relacional de alto nível, que teve muitas de suas características inspiradas na álgebra relacional. A SQL é dita declarativa, pois ela especifica a forma do resultado e não o caminho para chegar até ele. Ela é dividida em 3 grupos principais de comandos. Vamos vê-los. Então, a SQL é dividida no grupo DDL, que é a Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados, que são os comandos utilizados para definir e alterar tabelas, índices, visões, procedures, são os comandos que definem a estrutura do banco de dados. Também temos o grupo DML, que é o Data Manipulation Language, ou a linguagem de manipulação dos dados, que é a que mais nos interessa, porque é através dela que nós iremos recuperar e atualizar os dados do banco de dados, através principalmente da linguagem de programação que irão interagir com os SGBDs. Ela trabalha com 4 principais comandos, o select, o insert, o delete e o update. Também temos um terceiro grupo de comandos, que é a DCL, a Data Control Language, ou linguagem de controle de dados. Eles são utilizados para gerenciar quais usuários poderão acessar quais dados, mas eles não serão vistos aqui. É um conteúdo lá mais para frente, ok? Vamos falar primeiro da DDL. Com ela, a gente cria os bancos de dados, tabelas e demais características estruturais de um banco de dados. Vamos falar primeiro do comando Create Database. Então, como estão vendo, essa é a sintaxe do comando Create Database. Logo em seguida, o nome. Então, como estão vendo, pessoal, essa é a sintaxe do comando. Você vai colocar Create Database e logo em seguida o nome que você deseja dar ao banco de dados. Simples assim. Então, temos aqui o comando Create Database e você escolhe o nome para ele. Aqui temos um exemplo, Create Database, e vamos chamar ele de escola, tá bom? Depois de criar o banco de dados, nós precisamos também criar as tabelas dentro dele. Então, temos o banco e agora o banco de dados precisa ter tabelas para habitar os dados, tá bom? Como é que a gente faz para poder criar tabelas? Através de um novo comando DDL, que é o Create Table. A sintaxe do comando é a seguinte. Primeiro, declaramos o comando Create Table. Depois, nós falamos qual o nome que nós vamos dar à tabela. Depois, nós abrimos parênteses. E dentro desses parênteses, nós vamos colocando campo por campo da tabela, além de especificar algumas características desses campos, como o tipo de dados, que a gente também já estudou nas últimas aulas, e também o tamanho desse campo. Nós colocamos vírgulas para separar uma coluna da outra, tá bom? Então, temos aqui nome coluna 1, depois dizemos qual é o tipo do dado, qual que é o tamanho que vai ter esse campo, colocamos a vírgula para separar e continuamos declarando os demais comandos. Vejamos o exemplo da criação da tabela alunos. Então, temos aqui
create table alunos, e aí abrimos o parêntese e temos a declaração dos nomes das colunas. Temos o campo código e colocamos como tipo inteiro, certo? E observe que aqui nós não colocamos o tamanho desse campo, porque logo na frente eu vou declarar ele como auto-incremento ou auto-increment. O que isso significa? Isso significa que o próprio banco de dados vai criar esse valor a partir de uma sequência numérica inteira, que inicia-se por padrão em 1. Então, o código vai começar em 1, 2, 3 e assim por diante, e o próprio banco que vai criar esse dado, essa informação. Também declara aqui que o campo é not null, ou não nulo. Vocês se lembram que nós falamos sobre atributos obrigatórios? Quando nós declaramos que um campo é not null, o banco não aceitará gravar os dados da tabela se esse campo estiver vazio. Tá bom? Então, aqui o outro campo que criamos é o campo nome, que é do tipo varchar, tamanho 70, que também colocamos como atributo obrigatório, ou seja, not null. E o outro campo é o campo telefone, também varchar, porque nós também podemos colocar parênteses dentro do campo telefone, tamanho 18, só que aqui eu coloquei null, ou seja, ele não é obrigatório, ele pode até ficar vazio. Mas e quem será a chave primária dessa tabela? Aqui nós indicamos a chave primária da tabela como o campo código. E como se especifica quem vai ser a chave primária da tabela? Basta no final da declaração do último campo fazer a declaração primary key, que significa chave primária, e entre parênteses colocar o nome do campo que você deseja. Se aqui tivéssemos colocado, por exemplo, code em vez de código, aqui também colocaríamos code. Então, é simples assim. Fechei o parênteses aqui, fechei o outro parênteses. Esse é o comando create table que cria todas as tabelas do banco de dados. Ficou claro, pessoal? Bom, além no exemplo da criação da tabela, só foram colocados 3 campos, mas é claro que haverão mais do que isso. É só seguir aquele formato e ir criando os demais campos. Coloca a vírgula e vai colocando os outros campos na frente, declarando tamanho e tipo, ok? Existem também outros comandos DDL, que são os comandos de definição de dados, como o drop database, que faz a exclusão de um banco de dados, o alter table e o drop table, que significam, respectivamente, a alteração de uma tabela e a exclusão de uma tabela inteira, tá bom? Não vamos detalhar esses outros comandos, porque o nosso tempo é curto, mas você pode consultar o material e facilmente acompanhar isso aí, tá bom? Vamos ver agora os principais comandos DML, que são os comandos de manipulação dos dados. Depois que nós criamos os bancos, criamos as tabelas, vamos agora manipulá-los, tá? Então, o primeiro comando que vamos ver é o comando insert. É com ele que nós inserimos dados em uma tabela já existente. Insert significa, no português, insira, ou seja, nós vamos inserir dados dentro da tabela. E into, que é uma cláusula que vem logo depois do comando cert, significa dentro. Então, insert into é como se insira dentro dessa tabela alguma coisa, ok? Então, a sintaxe é dessa maneira, insert into, logo em seguida você vai dizer qual o nome da tabela em que você quer inserir dados, e entre parênteses são indicados aqui o nome das colunas onde você vai inserir esses dados e, é claro, separados por vírgula. Após o nome das colunas, você vai também trazer a cláusula values, porque você declarou quais são as colunas e agora você vai declarar quais são os valores que você vai inserir nessas colunas, tá bom? No caso da tabela alunos, nós temos 3 campos. Nós temos o campo nome, telefone e código. Mas observe que aqui no nosso exemplo eu coloquei insert into tabela alunos, o nome e o telefone. Por que eu não declarei o campo código? Porque o campo código é auto-incremento. O próprio banco de dados vai inserir esse dado dele de forma sequencial. Então, aqui eu coloquei apenas o nome e o telefone, em seguida a cláusula values, que é seguida de quais são os valores que vamos inserir nesses campos que declaramos, no caso, nome e telefone. Então, aqui abrimos o parênteses e abrimos uma aspas. Por que a aspa? Porque esses campos são definidos como varchar. E varchar é do tipo texto, certo? Então, nós precisamos colocar aspas, assim como é lá nas linguagens de programação, quando trabalhamos com o tipo string, tá bom? Então, aqui colocamos Eliana Almeida como nome,
vírgula, abrimos aspas e colocamos este telefone aqui como o telefone desta aluna aqui na nossa tabela. E um outro detalhe importante, é necessário que os valores estejam na mesma ordem da coluna. Se aqui eu coloquei nome e telefone, eu não posso colocar aqui numa ordem diferente, tenho que colocar nessa mesma ordem, ok? Senão os dados serão inseridos em campos errados. Agora a nossa tabela já possui um valor inserido. Vamos agora aprender o comando que nos permite consultar os valores que foram inseridos nas tabelas. Esse comando é o comando select. O select significa selecionar. O select possui dois formatos. O primeiro, ele retorna todos os campos da tabela e é o que utilizamos com um asterisco, dessa forma aqui. Select, asterisco. O comando fica select, asterisco, seguido da cláusula from, que significa no sentido de origem. Então, selecione de uma tabela tal. Então, selecione da tabela e você coloca o nome da tabela em seguida. Simples assim é a sintaxe do select. É como se estivéssemos dizendo para o banco de dados, selecione todos os campos da tabela X, por exemplo. Ok? A outra forma de utilizar o select é quando você não quer retornar todos os campos da tabela, mas apenas alguns deles. Sendo assim, você deve especificá-los na consulta SQL. Veja o exemplo. Para retornarmos apenas o campo nome do registro que nós acabamos de inserir, lembra que lá tem código, nome e telefone, mas nós queremos apenas o nome. Aí o que a gente coloca? Coloca o select, especifica o campo nome e depois colocamos from e o nome da tabela. Então está aqui a segunda forma. Select, especifica-se as colunas, from, especifica-se a tabela. Então, o primeiro exemplo, aqui vamos retornar todos os campos. Select, asterisco, from alunos. E aqui, na segunda forma, select, especificamos o campo nome e telefone. Na verdade, aqui nós vamos retornar nome e telefone e não vamos retornar o código, certo? From alunos. Aqui está com nome diferente, na verdade é nome alunos, tá? O nome da tabela. O where, nome é igual a Eliana Almeida. Observe que aqui foi colocada uma outra cláusula, que é a cláusula where. É uma cláusula muito importante que você vai ver ela em vários comandos. O que significa a cláusula where? Ela significa quando. A cláusula where, a gente vai inserir ela quando você quer especificar algum dado que você quer retornar. O where ele pode ser usado em qualquer uma das formas do select e serve também para você especificar algum campo característico do dado que deseja retornar. Nesse exemplo aqui, nós queremos que a consulta apenas retorne o registro da tabela que possui o nome igual a Eliana Almeida, ok? Aqui esse S ficou no lugar errado, tá? Não considera. Então, a consulta está dizendo aqui, selecione o nome e o telefone da tabela alunos quando o nome for Eliana Almeida. Essa consulta vai retornar o nome e o telefone de Eliana Almeida. Ou seja, a coluna código ela vai ficar omitida, ela não vai aparecer, porque nós especificamos aqui que só queremos ver os campos nome e telefone. Eu poderia também fazer aqui dessa maneira, em vez de especificar o nome, eu poderia colocar aqui o código. Selecione o nome, telefone, from alunos, where, código é igual a 1. Ou seja, ele também iria me retornar o nome da Eliana, porque o código dela foi o primeiro a ser inserido. Vai retornar Eliana e o seu telefone, ok? Mas e se percebermos que algum dado... Mas e se a gente perceber algum dado que precisa ser alterado dentro da tabela? Então, nós utilizamos o comando update, que significa, na tradução, atualizar. A sintaxe também é muito simples. Como é que é? A gente coloca o comando update, seguido do nome da tabela,
e uma cláusula chamada set. A cláusula set é onde você vai dizer qual o campo e qual o valor novo que você vai dar a ele. E depois ela vai ser seguida da cláusula where, que para que nós precisamos dela? Da mesma maneira que precisamos lá no select, para especificar qual dos registros que você vai alterar. Então aqui a gente vai colocar um outro campo e um outro valor. Vamos ver o exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Então, temos aqui update. Qual o nome da tabela? Alunos. Qual é o dado, qual é o campo, qual é a coluna que eu quero alterar nessa tabela? Então eu coloco set, eu quero alterar o campo nome, por exemplo. Vamos dizer que eu registrei o nome da Eliana errado, está faltando o sobrenome. Então vamos colocar lá set nome, que é o campo lá da tabela, igual a, e colocamos o novo valor. Então lá era só Eliana Almeida, agora eu vou colocar Eliana Almeida Santos, é claro, entre aspas, quer dizer, pelo tipo do dado. E como que nós vamos identificar, dentro dos dados inseridos na tabela, quem é a Eliana, quem é esse registro? Vamos supor, na nossa tabela nós só temos um registro, mas vamos supor que tivessem mais registros, então eu preciso identificá-lo. Então nós vamos colocar a cláusula where, ou seja, quando o código desse registro for igual a 1, ou seja, eu preciso saber uma outra informação do campo. Vamos supor então que eu quisesse fazer uma outra alteração, que eu quisesse alterar o telefone. Então eu colocaria update, alunos, set, telefone, e colocaria o novo dado do telefone, né? Where. Aí aqui eu poderia utilizar qualquer um dos outros campos. Eu poderia colocar where nome é igual a Eliana Almeida Santos, ou poderia colocar o where código é igual a 1, ou seja, qualquer um dos campos que identificassem esse registro. Como o código é mais certo que identifica, é um número único, é um valor único, é melhor a gente utilizar esse valor numérico. Então, o where código é igual a 1. Com esse comando, nós vamos atualizar o telefone do registro que possui o código igual a 1, ok? Agora vamos estudar o comando delete e aprender como excluir algum dado do banco. Mas cuidado com essa operação, hein? Excluir um dado do banco é uma operação definitiva. Então, utilize o comando delete com cuidado. A sintaxe do comando delete é também muito similar ao comando select. Só que, é claro, não executará somente uma consulta, ela vai fazer também uma exclusão do registro em questão. Olha só então como ficará. Delete, que significa, claro, delete mesmo. Então, delete from, que significa, a cláusula from vai dizer qual é a origem, né? De qual tabela que você quer excluir o dado. Então, delete from, especifica-se o nome da tabela. E em seguida trazemos a cláusula where, mais uma vez. Para quê? Para especificar qual dos registros daquela tabela que você quer excluir. Então, nós escolhemos algum campo e algum valor para especificar qual dos registros que a gente quer excluir, ok? Então, como que vai ficar no nosso exemplo lá da nossa tabela? Delete from alunos, where código é igual a 1, ou seja, nós estamos deletando da tabela alunos o registro que possui, ou seja, quando o código dele for igual a 1. Uma outra forma, ou seja, quando a gente executar esse comando, vai apagar todos os registros da nossa tabela, porque ele só possui um comando, um registro, desculpa. Agora, vamos supor que a gente quisesse excluir esse registro pelo nome. Também é possível, mas pode existir uma outra Eliana Almeida Santos no nosso banco de dados, ou seja, o nome não é o valor adequado para identificar unicamente o registro. Por isso que a gente utiliza código. Mas a gente também poderia fazer delete from alunos, where nome é igual Eliana Almeida Santos.
Mas o que acontece? Se no nosso banco de dados existir uma outra pessoa que se chama Eliana Almeida Santos, ele não vai saber qual dos registros ele deve excluir. Por isso que ao utilizar a cláusula where, sempre escolha um campo que identifique unicamente o seu registro. Ou seja, Eliana, o código 1 só pertence a Eliana Almeida Santos. O código 2 poderia ser a uma outra Eliana Almeida Santos, mas nós estaremos aqui especificando que queremos excluir aquela que possui o código 1, ok? Então, sempre utilizar na cláusula L, o L, comandos que identifiquem unicamente o seu registro. Lembrando também, pessoal, que existem muitos outros comandos SQL e também inúmeras funções agregadas que são utilizadas na manipulação dos dados. Aqui nós focamos hoje nas principais e essenciais. Nós vamos ver agora a demonstração prática da execução desses comandos através da demonstração no próprio banco de dados MySQL, ok? Então, pessoal, nós vamos agora demonstrar na prática, como que os comandos SQL são executados no SGBD. Lembrando que o SGBD que nós vamos utilizar é o MySQL, através do servidor web, do servidor WAMP Server. O WAMP Server é um conjunto na verdade, um conjunto de serviços, que contém o Apache, que é o servidor web, o MySQL, que é o banco de dados, o servidor de banco de dados, e o PHP, que é a linguagem de programação. Ele já vem instalando todos esses componentes que são essenciais para aplicações web, tá bom? Então, lá na nossa sala virtual, no box Ampliação de Conhecimentos, você vai encontrar um tutorial, o link para um tutorial que vai te ajudar na instalação do WAMP Server. É importantíssimo que você siga esses passos, que você faça a instalação e os testes que são sugeridos, para que você possa aplicar o seu conhecimento na prática, tá ok? Então, vamos lá. Quando você instalar o WAMP Server, ele vai estar aqui minimizar e iniciar o WAMP Server no seu computador. É importante que inicie o serviço, é só clicar no ícone para começar a iniciar. Ele vai ficar aqui minimizado na sua barra de tarefas, você pode clicar aqui embaixo e ele vai aparecer aqui verdinho desse jeito, o WAMP Server. Ele tem que estar verdinho porque significa que ele está online, que está em funcionamento. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar aqui o Apache, PHP, MySQL, tá bom? O banco de dados que nós vamos usar o MySQL, e aí a gente pode fazer a manipulação dos bancos de dados, de todos os comandos SQL, a gente pode fazer aqui também pelo MySQL Console, só que ele vai abrir uma telinha preta, sem nenhuma interface gráfica, é um pouquinho mais difícil de mexer para quem está começando. Então, a gente vai utilizar pelo PHP MyAdmin, que também é um recurso que o WAMP Server oferece, que oferece interface gráfica que permite a melhor visualização dos nossos bancos de dados. Então, a gente vai abrir o PHP MyAdmin, tá bom? Eu já deixei ele aqui aberto do outro lado aqui, tá? Esse aqui é o PHP MyAdmin. E aí vocês podem ver que ele tem uma interface mais amigável, tá? Não é apenas a telinha preta que, no caso, permite uma melhor visualização, tá bom? Para a gente poder fazer, então, a criação do nosso banco de dados, como é que a gente vai fazer? Observe que aqui nesse menu, nós temos aqui esse menu SQL, que é onde vai aparecer uma caixinha, onde a gente pode rodar consultas no nosso servidor, nosso próprio servidor, que é o computador. O WAMP Server ele cria um ambiente, a simulação, na verdade, ele cria um ambiente, na verdade, de servidor, tá bom? E aí, no caso aqui, é o nosso campo onde a gente pode digitar nossas consultas. Mas a gente vai consultar o quê? Consultar qual banco? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer as mesmas coisas que acabamos de explicar na aula, tá bom? A gente vai fazer a criação de um banco de dados, a criação de tabelas dentro desse banco de dados e a manipulação dos dados que foram inseridos nessa tabela, tá bom? Então, vamos lá. No nosso exemplo, a gente criou um banco de dados utilizando o comando SQL create database. Nós criamos, então, o banco de dados escola, tá bom? Como é que faz isso, então? Vamos executar o comando DDL, o comando de Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados, o comando DDL create database. Então, vamos lá. Create database. É assim que a gente cria o nosso banco de dados. E nós chamamos ele de escola, tá bom? Porque ele vai conter dados sobre escola. A gente clica aqui em executar, a nossa consulta vai ser rodada, tá bom? Cliquei aqui em executar aqui embaixo.
Observe que ele já sumiu aqui agora, mas ele apresentou uma mensagem aqui que a nossa consulta SQL foi executada com sucesso, tá bom? E aí, onde é que esse banco foi parar? Observe que aqui ao lado nós temos a lista de vários bancos de dados que existem aqui neste servidor, tá bom? Cada um desses ícones aqui é um banco de dados diferente. Banco teste, cadastro, teste, escola. Então, escola é aqui o banco que a gente acabou de criar. Para a gente agora entrar nesse banco de dados e manipular os dados dele, nós precisamos clicar nele aqui para poder acessar esse banco, tá bom? A gente poderia acessar qualquer um ou outro daqueles outros bancos, tá bom? É só voltar aqui, clicando no PHP MyAdmin, ele vai listar todos os outros bancos que já estavam instalados no computador aqui, no servidor, tá bom? Então, aqui, para a gente fazer agora a manipulação, a criação de tabelas dentro do banco de dados escola que acabamos de criar. Ele já traz, de forma mais automatizada, algumas opções de criação de tabela. Você pode ver aqui que tem o botão de Create Table e aqui também Criar Tabela, já pedindo para você colocar o nome e número de colunas. Nós podemos fazer pelo auxiliar do PHP MyAdmin, né, por essa interface gráfica. Ele vai nos dar várias opções, vai dar a interface para a gente criar tudo isso sem a gente precisar digitar os comandos. Mas como a gente está em fase de aprendizado, a gente precisa realmente saber os comandos. De nada adianta você utilizar a interface, utilizar as aplicações que o PHP MyAdmin oferece se você não souber na prática como são os comandos, como os comandos são criados na mão, né, na unha que a gente chama, tá bom? Então a gente vai aqui no menu SQL novamente, para a nossa caixa de consulta lá. Lembrando que agora a gente já acessou o banco de dados escola. Percebe que está aqui, ó, fazer consulta SQL no banco de dados escola. Percebe que aqui ao lado já não tem mais nada aparecendo, porque a gente acessou o banco de dados escola, mas não tem nada dentro desse banco de dados. Então, nós precisamos fazer o quê? Criar tabelas. E a tabela que nós vamos criar vai ser a mesma do exemplo que nós demos agora há pouco na aula, e vai ser a tabela alunos. Então, como é que é o comando? Create Table, alunos. E aí, como é que a gente faz? Depois a gente declara o nome da tabela, a gente vai, então, colocar o nome dos campos. Então, nós vamos criar o código, que é o código que vai dar uma sequência numérica inteira para identificar unicamente os registros da tabela. Então, o código vai ser do tipo inteiro, not null, tá bom? Porque não pode ser vazio, né? A gente acabou de aprender. E também vai ser autoincremento. Vai ser autoincremento, porque ele mesmo vai se incrementar, vai crescer sozinho, tá bom? Então, ele vai criar o 1, depois o 2, o 3 e assim por diante. Autoincremento, vírgula, porque a gente vai passar para o próximo campo, que é o campo nome. Qual é o tipo do campo nome? É do tipo varchar e o tamanho 70. Tá bom? Também é not null, não pode ser vazio. Vírgula, e outro campo aqui, vamos colocar o campo telefone, né, por exemplo. E vai ser também do tipo varchar, porque telefone também pode conter parênteses, né, gente? Então, vou colocar varchar. Tamanho 18, 18 tá bom. E ele pode ser nulo, né? Vamos colocar que o telefone a pessoa pode deixar vazio. Vamos supor que ela não precisa, não é obrigatório ela fornecer o telefone. Então, a gente pode deixar nulo. E depois também vamos dizer quem é a chave primária dessa nossa tabela. Quem é a chave primária? Vai ser o código, que é o melhor dos atributos aqui para poder identificar unicamente um registro. Porque se a gente colocar a chave primária como nome, duas pessoas podem ter o nome igual, mas o código é único, já que é o próprio banco de dados que vai fazer na forma do autoincremento, tá bom? Então, vamos colocar aqui primary key vai ser o campo código, tá bom? Fechei o parênteses do código e fechei o parênteses aqui da declaração dos comandos da tabela, dos campos da tabela, tá bom? Certo, pessoal? Então, tá aí nosso comando create table. Vou executá-lo, tá bom? Tá aí, seu comando SQL foi executado com sucesso. Nós vamos observar aqui agora que a tabela alunos vai aparecer aqui, tá vendo? Nós temos o banco de dados escola, que contém uma tabela chamada alunos. Se a gente clicar nessa tabela, ele vai nos retornar um conjunto vazio, porque não há nenhum, olha lá, MySQL retornou um conjunto vazio, 0 registro, porque nós ainda não inserimos nada dentro dessa tabela. Mas nós podemos ver aqui a estrutura da tabela mostrada aqui pelo PHP MyAdmin.
Temos os campos código, nome e telefone, o tipo do campo, temos dizendo aqui se ele é nulo ou não, e aqui também dizendo quais ele que é autoincremento. Essas outras informações não vamos entrar em detalhes, porque a gente não tem muito tempo para poder explicá-los mais a fundo, tá bom? Então vamos agora fazer o quê? Nós já criamos o nosso banco de dados, já criamos uma tabela e vamos agora então inserir dados, inserir registros dentro dessa tabela, tá bom? Vamos voltar então à consulta lá, a nossa tela de consulta SQL, e vamos então utilizar o comando. Vê que ele já está te dando alguns comandos aqui, tá vendo? Que ele já te oferece aqui os comandos prontos. Ó, você colocar update, colocar aqui. Como a gente já tem uma tabela pronta, ele já nos dá, o PHP-MyAdmin já nos dá várias opções dos comandos prontos, tá bom? Mas nós não vamos utilizar aqui agora porque nós queremos aprender na prática, na unha mesmo, né? Por assim dizer. Então vamos lá. Então, qual é o comando que a gente utiliza para inserir dados numa tabela? É o insert. Então, insert into. Qual é o nome da tabela? A tabela a gente chamou de alunos. E quais as colunas que a gente vai estar inserindo informação? A gente não vai inserir informação na coluna código, porque é o próprio banco que vai inserir essas informações através do autoincremento, certo? A gente já falou sobre isso. Então, nós vamos inserir informações nos campos nome e telefone. Então, é o campo nome e o campo telefone. Tá bom? E quais são os valores? Aí segue a cláusula values, tá? Cláusula values, que vai seguir os valores. Então, os valores a gente vai colocar aqueles mesmos do exemplo lá. Valores vai ser o nome Eliana Almeida. Abre e fecha aspas, porque esse campo é do tipo varchar. Aqui também eu vou abrir e fechar aspas novamente, porque é do tipo varchar. Vou colocar aqui um número qualquer, né? Creio que tenha um número de dígitos suficiente. Fechei a aspa, fechei o parênteses. Então, tá aí. Insert into alunos, os nomes das colunas e os valores que serão inseridos nessas colunas, ok? Então, tá aí nosso comando insert. Vamos executar ele, então, e ver qual vai ser a resposta. Olha lá. Uma linha inserida, tá bom? Uma linha inserida, então, significa que nosso comando foi executado com sucesso. Se a gente clicar aqui novamente na tabela alunos, nós vamos ver novamente algumas informações sobre ela, só que agora a gente vai ver já os dados inseridos. Olha lá. Nós temos aqui a coluna código, coluna nome, coluna telefone e temos lá esse registro que a gente acabou de inserir aqui, tá bom? Lembrando que eu já falei, o PHP-MyAdmin dá várias opções para a gente fazer tudo pelos ícones, pelos botões. A gente pode alterar, pode remover. E nisso ele mesmo vai estar executando sozinho os comandos SQL. Mas a gente vai fazer tudo na mão, tá bom? Vamos voltar agora. A gente já criou o banco de dados, criou a tabela e inserimos dados na tabela. Agora vamos fazer então o quê? Vamos executar o select, tá bom? Ele já está até nos dando aqui, mas vamos digitar novamente para poder dar dois exemplos diferentes. Então, o select vai fazer o quê? Vai fazer uma consulta no banco de dados, vai poder listar quais os registros já estão armazenados, inseridos nesse banco de dados. O select, a gente tem aquelas duas maneiras, a gente pode selecionar todos os atributos, que ele vai nos retornar todos os campos da tabela, select asterisco, né? From, e o nome da tabela, alunos. Só select from alunos já vai nos dar um resultado. Vamos ver se vai dar mesmo? Olha lá. Ele vai nos dar todos os registros que foram armazenados naquela tabela. Tá vendo aí que só tem o registro Eliana, então só esse registro vai ser mostrado, tá bom? Agora, a outra forma do select, que é quando a gente especifica alguma coisa. Como no nosso banco de dados só tem o registro, então, por enquanto, ele vai dar só esse registro mesmo. Mas a gente pode especificar alguma coisa aqui, ó. Select nome. Eu só quero que ele me retorne só o nome daquele registro, né? Select nome from, ou seja, de qual tabela? From alunos. Where, que é quando, né? Que a cláusula where vai especificar quando. Em que situação que eu tenho que retornar para você? Quando o código dessa pessoa, você vai selecionar o nome dessa pessoa da tabela alunos, quando o código dessa pessoa for igual a 1. Porque eu sei que o código que a gente acabou que o registro que a gente acabou de inserir tem o código 1, né? Que foi o primeiro a ser inserido. Então, vamos ver o que ele vai tornar para a gente. Executa a consulta.
E tá lá, tá vendo aqui, ó? Ele listou apenas o nome da Eliana Almeida, que é nosso primeiro registro aqui. Cadê o telefone? Não apareceu. Isso porque a gente apenas pediu para o banco de dados listar apenas o nome, tá bom? Não todos os campos da tabela. Depois da gente inserir dados, selecionar dados, vamos agora fazer a demonstração de um outro comando, que é o comando update. O comando update, então, vai fazer a atualização dos dados, certo? Então, vamos lá. Voltando à tela de consulta SQL. Vou apagar aqui, tá bom? Vamos fazer a atualização do nome Eliana. Vamos inserir um outro sobrenome para ela. Vamos dizer que a gente inseriu algum dado errado. Nós precisamos fazer uma atualização. Não tem problema, a gente pode utilizar o update. Então, como é que faz? Update. Update. Qual é a tabela que a gente quer dar um update? Qual é a tabela que a gente quer atualizar? É a tabela alunos. E aí, qual que é o atributo, qual que é o campo, qual é a coluna da tabela que a gente vai estar querendo alterar? Vamos colocar a cláusula set, ou seja, set significa como que coloque, configure, torne isso, tá bom? Então, torne o nome, que é o campo que a gente quer alterar, torne o nome igual ao quê? O que a gente quer alterar naquele nome? Nós queremos colocar o último sobrenome dela que a gente acabou esquecendo de colocar. Então, Almeida Santos. Então, ele vai fazer o seguinte, atualizar a tabela alunos, setando, ou seja, configurando o nome igual a Eliana Santos. Mas qual dos registros? E se eu tivesse mil alunos já cadastrados naquela tabela? Ele precisa me especificar quais daqueles alunos eu preciso alterar o nome. Aqui eu estou dizendo que ele vai fazer o update do campo nome. Mas esse campo nome é de qual dos registros? Qual dos campos? Qual dos registros que foram inseridos? Então, eu quero que você atualize apenas quando o nome, ou seja, quando o código for igual a 1. Então, a gente precisa dar uma especificação ao comando para a gente identificar unicamente qual registro que a gente vai alterar. Porque se eu não colocasse o where código é 1, ele não saberia qual dos registros da tabela ele iria atualizar, ok? Então, update aluno, set nome Eliana Almeida Santos, where código é igual a 1. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, uma linha afatada. Então, vamos lá, vamos ver a nossa tabela. Nós não vamos clicar aqui, a gente vai dar um select aqui para poder treinar, tá? Vou digitar novamente. Vamos dar um select para ele retornar todos os dados da tabela. Select from alunos. Então, tá lá. Eliana Almeida Santos. Agora, o nome dela foi alterado aqui. O nome da aluna que a gente inseriu foi alterado, certo? Através do comando update. Ok, pessoal? Então, já vimos o comando create table, create database, insert, select, update. Agora, vamos ver o comando delete. Lembrando que o insert, select, update e delete são os comandos DML, são comandos de manipulação de dados. Também não são os únicos, tá, pessoal? São os mais utilizados e os mais importantes. Vamos agora, então, fazer o quê? Vamos fazer a demonstração do comando delete. Muito cuidado ao demonstrar isso, porque você pode... a utilizar isso, porque você pode até apagar alguma coisa que não devia, tá? Então, delete tem que ter cuidado na hora de utilizar. Então, como é que é o delete? A sintaxe do delete é muito simples, como a gente já viu. Delete from, lembrando que a cláusula from ela sempre vai indicar qual a tabela que esses dados serão alterados, serão manipulados. Delete from, qual é a tabela que a gente quer alterar? A tabela alunos. Então, delete from alunos, delete de alunos, da tabela alunos. Quando? Olha a cláusula where novamente. Quando? Quando que eu vou deletar? Em qual situação? Qual do registro? Especifique, por favor. É como se a consulta estivesse pedindo uma especificação, tá bom? Where. Então, nós vamos colocar aqui where código, né? Vamos utilizar o campo código. Where código é igual a 1. Então, você está dizendo aqui, então, para o banco de dados o seguinte. Olha, delete da tabela alunos... quando delete um registro, delete uma tupla, né? Quando o código dessa pessoa for igual a 1. Se lá nós tivéssemos o código de 1 a 10, ele não iria apagar todos, ele vai apagar apenas o que o código é igual a 1. Então, a gente está especificando qual dos campos que a gente quer
qual do registro, desculpa, que a gente quer excluir, tá bom? Então, vamos executar. Tá vendo que ele até tá pedindo para você confirmar, você realmente deseja executar um comando delete, porque a gente vai deletar, a gente vai apagar mesmo. Então, ok. Vamos deletar, temos certeza que queremos. Então, tá lá, uma linha excluída. Se agora a gente executar novamente um comando select from alunos. Lembrando, pessoal, que eu estou colocando aqui os comandos em letras maiúsculas para poder ficar mais fácil a distinção entre os comandos e nome de tabela. Mas não é obrigatório você colocar isso aqui em letra maiúscula, não, tá? Então, vamos dar o select e vamos ver que, olha lá, o MySQL retornou um conjunto vazio, porque agora a nossa tabela está vazia, não possui nenhum dado dentro dele. Isso porque a gente acabou de deletar os arquivos, o registro. Então, pessoal, vimos aí a demonstração dos comandos. Espero que você, como diz o ditado, de você maline, você fuce bastante isso aí. Tente aprender, tente executar os comandos para que você possa aprender na prática como que os comandos são executados. Tá ok? Então, um abraço para vocês. Fica aí, até a próxima, fica aí um abraço, né? E até a próxima aula. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima aula.